Bom, na aula de hoje nós vamos aprender a fazermos a interpretação, né, através da classificação dos teores dos elementos e dos atributos químicos do solo, né, presentes aí no laudo de análise de solo. Tá? Então, nós vamos utilizar essa análise de solo, né, uma análise da Fazenda Sobradinho, do IFTM Campus Uberlândia, e onde nós vamos circundamos alguns atributos, né, e também alguns elementos para que através da capítulo 5 da quinta aproximação, que são as tabelas que nós vamos utilizar como referência para a classificação dos teores, né, para que através da consulta dessas tabelas nós consigamos fazer a classificação desses teores. Tá certo? Então aqui é uma análise, né, o laudo de uma análise de solo, né, da Fazenda Sobradinho, teor de argila, né, 52%, e aí aqui, né, nós temos pH em água, né, pH em cloreto de cálcio, fósforo melic, né, potássio, temos aqui as bases, né, além do potássio em centimol carga, o cálcio, magnésio, alumínio, né, que é acidez potencial trocável, acidez potencial, que é o alumínio e hidrogênio. E aí temos aqui alguns atributos da fertilidade do solo, né? Lembrando que esses dois quadros aqui, né, são quantificados através das análises, né? Já esses aqui abaixo, né, são estimados ou são calculados com base nesses elementos que foram aqui quantificados. Okay? Então nós temos a soma de bases em centimol carga por decímetro cúbico, a CTC efetiva, CTC a pH 7, saturação por base. Tá? E aí temos aqui o teor dos micronutrientes, boro, cobre, ferro, manganês e zinco, né? Além do que também é determinado, além dos micronutrientes, matéria orgânica e carbono orgânico. Então, esse é o resultado de um laudo, né, da análise de solo. Isso é um laudo, né, de análise de solo. Agora, como saber se para este solo o teor de fósforo é bom ou não? Né? Será que 8,4 mg por decímetro cúbico de fósforo, né, utilizando o extrator Melic, é um teor considerado satisfatório para o desenvolvimento da cultura? Né? No caso do potássio, será que 88 mg por decímetro cúbico de potássio é um teor considerado ideal? É um teor baixo? Como que nós podemos fazer essa classificação? Né? Com relação aos atributos químicos, né, soma de base 4,19 centimol carga é um teor ideal. Saturação por base 37% é um bom valor, é um valor muito baixo. Né? Então é importante, né, nós conhecermos as tabelas de classificação desses teores, né, para que o dia que nós estivermos em dúvida, nós possamos fazer essa consulta, né, se o teor é baixo, é bom, é médio, né. É lógico que com o passar do tempo, se nós formos trabalhar na área, né, nessa área de interpretação dos laudos de análise de solo, nós vamos nos familiarizando se o teor é bom, se o teor não é baixo, é médio, né, e à medida que nós vamos nos familiarizando com o histórico da área também. Mas no início é importante a gente saber onde, né, nós podemos consultar as tabelas que classificam esses teores. Tá joia? Então é o que nós vamos ver na aula de hoje. Tá? E aí, esses que estão circundados de vermelho é o que nós vamos fazer como exemplo para a nossa aula de hoje. Então, por exemplo, vamos iniciar aqui lembrando, né, fala mais uma vez, que essas tabelas de classificação elas estão contidas no capítulo 5, né, do livro Quinta Aproximação, que nós podemos fazer o download gratuito em PDF na internet. Bom, o quadro 5.1 ele traz para nós as classes de interpretação para a acidez ativa do solo. Né? Ele traz a classificação química e a classificação agronômica. Tá? Então, classificação química, né, porque nós sabemos que o pH 7.0 é neutro, abaixo é ácido e acima é alcalino. Né? E a acidez fraca, média, elevada. Só que não é essa classificação que nós utilizamos para o solo,
que é conhecido como classificação agronômica. Tá? No caso do nosso solo, o pH em água é 5,6. Né? Nessa classe de interpretação, o pH 5,6, como está circundado aqui, ele é classificado como pH bom. Tá? Então, a classificação agronômica para esse pH é bom. Tá certo? Então, fica aí a primeira classificação do primeiro atributo. Né? Acidez ativa, que é o pH bom. Ok? Passamos aí para outro atributo, que é soma de bases. No quadro 5.2, lá do livro Quinta Aproximação, nós temos aqui a classe de interpretação de fertilidade do solo para a matéria orgânica e para o complexo de troca catiônica. Tá? Então, o complexo de troca catiônica é cálcio trocável, magnésio trocável, acidez trocável, soma de base, acidez potencial, então saturação por alumínio, tudo aquilo que está relacionado à CTC do solo e também carbono orgânico e matéria orgânica. Tá? Então, esse quadro 5.2 traz aqui classificação de muito baixo a muito bom para todos esses atributos, né, da fertilidade do solo. No caso, nós estamos analisando a soma de bases, que o nosso laudo de análise de solos é 4.19, então a gente vem aqui, ó, 4.19 está entre 3,61 e 6. Então, considerando esse quadro de interpretação da fertilidade do solo, a soma de base para esse solo é considerada como bom. Tá? Se fosse acima de 6 centimol/carga por decímetro cúbico, seria muito bom. Tá certo? Então, para o nosso solo ou para esse laudo em estudo, a soma de base é classificada como boa. Partindo aqui para o teor de fósforo e o teor de potássio, né, que é o quadro 5.3, então ele traz para nós o fósforo disponível, né, aqui pelo método Melick, tá? Então 2 aqui, ó, método Melick, e o 1 que é miligrama por decímetro cúbico, que é a mesma coisa que ppm, parte por milhão. Tá? Quando nós consideramos, né, para o extrator Melick, para a classificação do teor do elemento no solo, nós precisamos considerar o teor de argila. Por quê? Porque o teor de argila ele afeta diretamente a capacidade do solo fixar o fósforo. Tá? Então, quanto maior o teor de argila, maior a capacidade de fixação de fósforo desse solo. Tá? Então, por isso que um solo que tem o menor teor de argila, ele tem uma maior disponibilidade de fósforo. A gente vê aqui, ó, um solo textura arenosa de 0 a 15% de argila, para ser muito bom ele tem que ser 45%. É possível? É. Por quê? Ele fixa muito pouco e disponibiliza a maior parte. Já um solo de textura argilosa, né, 60 a 100% de argila, ele tem, para ser considerado muito bom, ele precisa ter mais do que 12 mg por decímetro cúbico. Por quê? Devido à alta capacidade de fixação do fósforo pela argila, tá? Pelos óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio. Né? Então, no nosso caso, o solo em estudo ele tem 52% de argila. Então, nós consideramos aqui teor de argila de 35 a 60. Tá? E o teor de fósforo, 8,4 miligrama por decímetro cúbico, que é o que foi determinado em laboratório. Então, a gente vem aqui, né, essa linha, né, por conta da textura, e entre 8,1 e 12, dá 8,4. Então, no nosso caso, o teor de fósforo disponível, considerando o extrator de Melick, é médio. Tá? Então, classificação do teor de fósforo, médio. Então, se um dia você tiver com esse laudo e alguém perguntar, esse teor é bom ou é ruim? Pelo quadro 5.3 é considerado como médio. Para isso, nós precisamos conhecer, né, ou fazer a classificação textural, saber quantos por cento de argila tem o nosso solo. Ok? Neste mesmo quadro, nós podemos também fazer a interpretação do potássio disponível. Né? No caso, em estudo, o teor de potássio é 88 mg por decímetro cúbico. Tá? Então, 88 está entre 71 e 120, que é classificado como bom.
Então, o teor de potássio para esse solo é bom. Importante destacar aqui, pessoal, que lá no laudo de análise de solo existe o teor de potássio em miligrama por decímetro cúbico e em centimol carga por decímetro cúbico. Tá? Então, na quadro de classificação, é considerado o teor em miligrama, que é a unidade utilizada aqui nesse quadro. Ok? Prosseguindo aqui no quadro 5.5, é a classe para os micronutrientes. Tá? No nosso caso aqui, para o boro disponível, tá? Que é o método em água quente que é utilizado, no nosso laudo o teor é 0,18 mg por decímetro cúbico. Então a gente vem aqui, né, 0,18 está entre 0,16 e 0,35. Portanto, ele é considerado baixo. Ok? Então, essa é a classificação para o teor de boro, né? E aí nós temos para o zinco, para o manganês, para o ferro, para o cobre. Então, esses são padrões, né? E o que é importante nós sabermos dessa classificação? Porque a recomendação de adubação ela é a partir do teor do elemento disponível no solo. Então, se eu tenho um teor alto de zinco, eu vou jogar uma quantidade menor ou às vezes nem fazer adubação com zinco. Se eu tenho um teor muito baixo de zinco, eu tenho que fazer uma aplicação maior de zinco para suprir a demanda da cultura, né? Essas tabelas de classificação, elas independem da cultura, tá? Ela é para o solo, independente se na nossa área tem pastagem, culturas anuais, culturas perenes, culturas florestais, independente, é para o solo. Quando nós formos fazer o manejo da adubação, aí sim nós vamos levar em consideração a cultura instalada ou que se deseja instalar na área. Ok? Então, resumindo, né, o solo em estudo ele apresenta um pH 5,6 bom, soma de bases também boa, né? O fósforo, teor médio, teor de potássio também bom e o boro baixo. Tá? Então, uma descrição que nós poderíamos dar a este solo é que o laudo apresenta valores bons, né, para o pH, potássio e soma de bases, enquanto para o fósforo o teor é médio. Já para o micronutriente boro, este valor está baixo. Tá? Lembrando que aqui está apenas um exemplo, né, de descrição. Isso, né, nós podemos fazer uma interpretação e fazer uma recomendação para um produtor, descrevendo a classificação, a condição, né, da fertilidade do solo para o produtor. Ok? Então, nós vamos postar para vocês os exercícios lá no portal, né? E aí, esse aqui é um exemplo de descrição. Vocês fiquem livres para fazer a descrição, né, de vocês por os laudos que serão apresentados no estudo, né, no exercício. E aí vocês façam as classificações, considerando a capítulo 5 do livro Quinta Aproximação. Ok? Tudo de bom para vocês, pessoal.